Agora sim, tudo certo. Bora lá. Bom, vamos Maravilha. começar do zero aqui, né, João? A gente perdeu um bom tempo aqui, faz parte, né? Imprevistos acontecem, mas vamos embora. Cara, primeiro conta um pouquinho para nós da tua história, né? Onde é que você tá aí? Perfeito, ó. Recapitulando, meu nome é João Luiz, eu falo de Vitória da Conquista, na Bahia. Comecei a trabalhar com o segmento de food service há 5 anos atrás, num estalo, peguei, fui para a rua, conquistei o primeiro cliente e de lá para cá a gente foi crescendo a operação. Meu primeiro cliente foi um cliente de uma hamburgueria bem conhecida aqui na minha cidade, que foi o Carilas Burger, e hoje tá dentro da plataforma ali da Aloy. Esse foi meu ponto de start dentro desse mundo, né? Porque aí foi depois que eu fui conhecer a Aloy. Boa. Tudo tem um início, né, João? E aquela coisa, né? A gente tem que sair para a rua. A Loi também, quando a gente formou o primeiro produto aqui, a gente não tinha capital. Foi feita 10 vendas, a gente conseguiu angariar investimento, né, fundo e conseguiu desenvolver o negócio. Acho que nada melhor do que bater a cara na rua, né? Dar a cara a tapa e se desafiar e testar. Hoje a gente trabalha com dezenas de clientes aí, né, João, na área de food. Muitos aqui utilizam a Loi, outros utilizam outras soluções. Mas, cara, o papo aqui é para trazer um pouco mais de conhecimento sobre marketing, né? Conceito de comunicação, de adoção, campanhas. E vamos falar um pouquinho sobre marketplace também, né, cara? Vamos começar aqui, eu tenho algumas perguntas, vou fazendo, João, tu é o cara da vez aqui, vou estar como um ministrante aqui, tá? Mas me conta um Tranquilo? pouquinho, assim, na tua visão, né? A gente sabe aí, além do iFood, hoje a gente tem no país aí 99, Rappi, Kita, que são marketplaces, né? Que querendo ou não são canais de exposição, de mídia, né? Que vão gerar vendas ao negócio. Mas por outro lado, quem não desenvolve o canal próprio fica refém, né? E como que você acha isso? Como é que você vê isso? Qual que é a posição da loja estar tá no marketplace e defender o canal próprio para não ficar refém? Aí você pegou num ponto crucial, viu, Nair? Eu vou te falar a verdade. Por quê? Todo negócio que hoje entra aqui na da Escalimonte, a gente faz uma espécie de qualificação para entender de fato o momento do negócio, o que ele tem que investir e tudo mais. E, majoritariamente, todos os aplicativos de marketplace, eles são desenhados para justamente dar comodidade, tanto para o usuário da ponta final, e também, e também para o dono do negócio. Só que aquela comodidade custa caro no final do mês, né? Porque a taxa ali é alta. A principal hoje, que é o iFood ali, é bastante alta. Só que é muito cômodo que a gente conversa com alguns donos de delivery. E aí que mora o perigo. Porque o cara, ele entende que, poxa, eu pluguei minha loja ali, aí eu habilitei algumas coisas que muitas vezes são prejudiciais ao negócio dele, que são ofertas de desconto e tudo mais, e aí a loja começa a vender. Só que aí que tá, poxa, aí o cara pensa assim, putz, já tem a operação, os caras já me fornece entregador, tudo, eu só preciso focar na minha cozinha e ir embora. Só que aí você perde algo que é muito precioso no teu negócio, porque você perde o controle dele. Você não tem a sua base de clientes. E isso é um ponto muito, muito complicado, porque chega pra gente diversos deliveries que é o cenário clássico que chega pra gente. O cara, ele não faturava, tava complicado, tava apertado, tava numa instabilizado, aí habilitou algumas coisas no iFood ou nos aplicativos de promoção, aí faturamento explode. Top, show de bola. Passa um mês, tá tranquilo, passa dois, aí ele começa a ver que não bate a conta no caixa ali. Aí lá pro terceiro mês ele percebe que a loja está totalmente subsidiada, está pagando para poder trabalhar. Aí ele corta tudo, aí a loja retrai. Aí é quando geralmente o cara se desespera e está procurando solução para poder converter, para poder mudar esse cenário. É justamente nesse momento que ele encontra a gente. Aí quando a gente vai analisar, tá ali o, o problema, né? O cara ele delegou 100% a base de clientes dele, a responsabilidade de gerar demanda para o aplicativo. E aí ele está refém ali de promoções e tudo mais, porque ele simplesmente ele é um item no aplicativo de marketplace. Ele não é um negócio, ele não tem base de clientes. A gente vem da área de marketplace, né, João, também. E a gente desenvolveu a loja justamente por isso, cara. Atrair cliente a gente conseguia muito, só que a gente percebeu que o pessoal não fidelizava, não conhecia o cliente. E a gente vê muitos lojistas simplesmente vendendo só pelo marketplace, né? Acho que foi bem o que tu falou. Daqui a pouco entrou um outro ponto, uma outra loja lá, o algoritmo alterou, cara, muita empresa pode quebrar, né? Ou se estiver dependendo só de um único canal. A gente é muito a favor aqui, claro, tem que estar ali, senão o cliente vai acabar comprando de outro, né?
É um Alguns canal de vendas. taxas maiores para tentar equilibrar um pouco a questão de comissionamento. Mas acho que importante sobre o que tu falou também, cara, a gente trabalha com marketing aqui, né? É ter dados. E aí, geralmente, quando a gente pede a venda do iFood, a gente não capta o dado do cliente, não transforma ele num cliente fiel, né? E aí acho que a gente entra muito nesse viés, né? Acho que com tráfego, com geração de orgânico também, né? E usando as plataformas Uhum, próprias aqui para reter e fidelizar o cliente, né? Nesse cenário exatamente. atual, assim, João, o que tu acha sobre tráfego pago, cara? Tá valendo a pena investir ainda? Tem um ponto importante. Eu vou citar, você estava comentando sobre dados e iFood, e eu vou também falar no ponto de tráfego pago. Não deixe de esquecer dessa pergunta sobre tráfego pago, se está valendo a pena. Mas só voltando nessa questão que você abriu, Inário, porque eu particularmente não sei, mas eu tenho para mim, isso aqui é a conclusão tirada da minha cabeça, né? Que nem o iFood, que é o principal hoje do Brasil, ele tinha noção do que ele estava realmente, qual era o principal ativo dele lá nos primórdios. Porque eu já trabalhei como a gente trabalhar há um tempo, eu não sei se você lembra dessa época, que você conseguia ter os dados do cliente do iFood. Os lojistas conseguiam ter um telefone, um negócio ali para poder entrar em contato. E aí, a minha percepção, a minha análise, tirada da minha cabeça, é que nem o iFood sabia o que ele estava querendo naquele momento. E talvez eles achavam que a tecnologia que eles tinham era o grande diferencial da parada. E aí, com o passar do tempo que eles foram vendo que eles foram percebendo que, de fato, o diferencial era a base de clientes, ele começou a afastar o contato do lojista com o cliente. E afastar, 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 até que hoje, para poder você falar com o cliente, ele é somente pelo chat. Então, até eu acredito até que o iFood ele nem sabia que esse é o principal ativo deles. E aí isso foi se moldando, né? O iFood é uma empresa muito dinâmica, pelo que aparenta ser ali, eles devem ter sido percebendo que esse era o caminho e acabaram seguindo ali. Você compartilha dessa ideia mais ou menos? Pelo menos é isso que eu sinto, porque os caras realmente afastaram. Perfil de Cliente. base, né? Aquela coisa, o cliente ele é do marketplace, não é da loja muitas vezes. E o que a gente percebe aqui também é que quando o lojista não tem a plataforma própria de pedidos, o cliente ele acaba tendo que pedir pelo iFood, porque ele não tem um canal próprio para pedir. E aí que entra a falha. Eu acho que é importante deixar alguns insights, né, que são ações práticas aqui, que eu vejo lojistas fazendo, a gente inclusive recomenda, que é quando o cliente faz o pedido pelo marketplace, né, envia um folder, envia uma promoção, envia um cupom, divulga o teu site, cria um domínio personalizado, printa na caixa da pizza ou na embalagem do hambúrguer. Porque assim o cliente vai vir para cá. E aí a gente entra com um programa de fidelidade, entra com cupom de desconto, entra com a fidelização, né? Porque a venda em si, a gente sempre fala que atrair cliente é difícil, custa caro, né? 7 vezes mais para trazer uma pessoa nova do que fazer uma pessoa voltar. Só que para te estimular que essa pessoa volte, você tem que gerar uma boa experiência e você tem que fazer com que ela venha pela segunda e pela terceira vez, para que ela assim ela reduza a chance de não voltar de novo e conseguir vir mais, né? Aqui dentro tem lojas que tem clientes que foram mais de 1000 vezes na loja, né? Então, é muito louco isso. E eu acho que eu sou um grande defensor de tu ser autônomo, né? Tem que ser por conta própria, independente de um terceiro, né? Você tem que ter autonomia no teu negócio e olhar como marketplace como mais um canal de venda, né? Porque querendo ou não, se você constrói teu negócio em cima do marketplace, você está construindo tua empresa ali, teu negócio num terreno alugado, que não é teu ali, a qualquer momento ele pode ser puxado. E aí agora tem uma ação prática, ó, dono de delivery que está assistindo isso aqui. Ação prática para você fazer, que você consegue utilizar para poder tirar, ou então puxar o cliente que pediu no marketplace para o seu delivery próprio. Você vai fazer o seguinte, como o Naino deu de exemplo aí, você pega um folder, manda um folder ali. Se você utiliza a plataforma da Loi, é que eu não lembro exatamente, isso está playbookado, a gente deixa registrado essas estratégias que a gente pensa ali, depois eu posso pegar e entregar para o pessoal poder ter um conteúdo sobre isso. Mas tem como você criar na Loi, você cria um cupom da loja de primeiro pedido. Agora você faz um cupom agressivo, dá um cupom agressivo ali, coloca nesse folder, só que aí você coloca gatilhos para a pessoa resgatar, tipo assim, porque a pessoa ela pediu um iFood hoje, vamos supor que ela pede um iFood hoje, um marketplace, ela mesmo que tenha o cupom lá com oferta absurda, ela não vai pegar aquela oferta agora, ela vai garantir depois. E aí depois você corre o risco de perder. Você cria o cupom lá e estimula a pessoa a fazer o cadastro no seu canal digital. Na loja tem como fazer isso. A Ah, pessoa faz o cadastro para garantir o desconto. E aí, cadastro. quando ela cadastrou, já era. Você consegue fazer um disparo. Aí você fecha o ciclozinho da estratégia ali. E é isso que a gente está falando sobre delivery, né? A gente volta para o salão, né? Que é uma outra fonte grande, acho que até maior do que o próprio delivery em muitos casos, que não tem marketplace, né, cara? Então é aquela coisa também, trazer o cliente do delivery para comer no salão.
E, cara, quem tem dados aqui tem tudo, né? Porque, bom, a gente vem numa pandemia, né? A gente viu isso acontecer e a gente é especialista em dados, né? Então, fidelizar cliente e ter dado, porque aquela coisa, trabalha com marketing, né, João? Como é que tu vai saber para qual pessoa direcionar o anúncio certo, em qual região, se você não sabe qual é o cliente da empresa? Qual que é Você o não tem o perfil? perfil. É, O cliente, isso é outra coisa importante, que você pontuou muito bem lembrado, Nairo. Os caras, inclusive, aí você pode trazer os dados. Geralmente, você, dono de delivery, que tá, dono de restaurante, dono de negócio de food, né? Que usa a plataforma da Aloy. Muitas vezes tem muitos recursos lá que você ainda não explorou. Tem muita coisa que você não explorou que agrega muito. Um deles, por exemplo, é você usar a plataforma 360, pô. É você entender que você tem o delivery, são canais de venda delivery, o balcão, a retirada, porque quando você usa tudo, um único sistema, você não passa a ver, tipo assim, compra um pedido aqui, um pedido acolá, e aí no final das contas deu X. Não, você passa a ver uma coisa só. E aí, por exemplo, não vira mais um pedido aqui, um pedido acolá. É o João que comprou hoje no delivery, aí no sábado ele visitou o salão, porque é o mesmo usuário, e aí o João ele pontuou no delivery, no programa de fidelidade, aí no sábado ele comprou no presencial, eu fiz um disparo na sexta, chamando o João para poder vir no sábado, e aí o João veio no sábado, levou a esposa, e aí ele pontuou novamente, então você cria um ciclo ali. E essa é a parada, esse é um dos grandes pontos para 2026, e a partir de agora é essa integração dos canais. É você ter esse nível de dados ali para você entender que seu cliente ele está comprando no teu delivery e aí em um outro momento ele vai comprar no teu presencial e aí você vai alternando para você trazer experiências diferentes ali. A gente usa bastante isso aqui para poder fazer ativações em pontos diferentes, entendeu? Isso é é, muito bacana. eu lembro que a gente começou, né, João? Só com fidelidade aqui dentro, que era para cadastrar cliente, e nossa dificuldade era o caixa lá, que às vezes não queria convidar o cliente a participar. Muitas vezes ele não entendia a importância de ter esse dado do cliente, né? Porque a gente saber o gênero, saber a data de aniversário, o nome desse cliente, o e-mail ou o WhatsApp, permite que o cliente comunique, né? Abra a comunicação e não fique só ao léu, né? Digamos assim. Exato. Mas vou te falar a verdade, né? Às vezes falta pro empreendedor ali esse entendimento de que transformar essa experiência, que querendo ou não é chata, pô. O cara dá os dados, poxa, tá lá na hora de pagar e tem que dar várias informações, mas aí o jogo tá em transformar, fazer com que o cliente tenha interesse em fazer o cadastro. Ó, você não gostaria de fazer um cadastro aqui para você receber esse benefício, esse benefício, esse benefício? Poxa, aí o cara vai falar, não, toma meus dados aqui. Aí muda totalmente o contexto. Mas realmente, se é aquela coisa, me dá seu nome, telefone completo, não sei o quê, às vezes se torna chato. E aí, às vezes, o balconista lá, que estava somente para poder executar a função dele, que é tirar o pedido, aí ele ia lá e só, vamos cadastrar? Não, 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 obrigado. Aí o cliente fala, não, não quero não. Acabou. Mas aí é você mostrar o benefício. Esse é um ponto muito importante. Sair da parte burocrática e chata, né? Com o telefone não é rápido, tu vai ganhar ponto, vai ganhar um prêmio, que nem falou, o cadastrou ganhou, é uma excelente estratégia, né? Então, se vai se cadastrar aqui, vai ganhar um cafezinho na saída, ou vai ganhar um brinde, Exatamente. é show de bola. Exatamente. Hoje a gente sempre, quando vai falar do programa de fidelidade, a gente já empurra falando, tipo assim, você vai ganhar um hambúrguer grátis, você vai ganhar uma batata grátis, vai ganhar uma pizza grátis, porque é literalmente isso, velho. O cara tem alguns negócios hoje aqui que, se for contar, às vezes o cara com 3 pedidos, 4 pedidos, a depender do ticket médio, já tira um hambúrguer pequeno, sabe? Então é É, bem vantajoso. a primeira visita, ela sempre paga o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, né? É nas próximas que, de fato, a gente começa a ganhar a receita em si, né? Tanto no cliente quanto nos amigos, na base dele, né? Você citou ali a esposa, é o filho, então não é só uma venda. Mas, João, para não fugir da pergunta, você acha que tráfego pago funciona ainda em 2026? Perfeito. Então, pessoal, é o seguinte, tráfego pago, ele continua funcionando para 2026. No entanto, ele está de uma forma, como posso dizer para vocês, ele está de uma forma diferente. Hoje, a gente tem que trabalhar de uma forma muito mais precisa ali dentro e encontrar os padrões de cada negócio. Infelizmente, foge um pouco disso, porque lá, antigamente, há 5 anos atrás, quando a gente começou a impulsionar, poxa, uma campanha de tráfego, né? Campanha de tráfego, gerava um ROAS absurdo esse negócio. Você já botar uma campanha de tráfego, que, para quem não sabe, né, campanha de tráfego é a campanha mais simples que tem. Que o Facebook fala assim, ó, eu seleciono esse objetivo de campanha quando eu quero tirar a pessoa do ponto A e levar para o ponto B. O Facebook não se compromete com nada de gerar resultado em nada. Aí a gente colocava o link de um cadastro digital, por exemplo. Já funcionava perfeitamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia,
Felizmente, infelizmente, qualquer pequeno negócio já impulsionou alguma coisa no Instagram, era uma novidade, querendo ou não, né? Já impulsionou alguma coisa. Então a concorrência, todo mundo provavelmente todos os concorrentes já impulsionaram alguma coisa ali. Então hoje exige um pouco mais de profissionalismo. Mas funciona assim. Até hoje a gente tem clientes que batem ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncios, de 10, 12, 15. Tem algumas semanas que fecham ali na casa dos 20. E aí a gente sabe que tem que investir um pouco mais, porque, poxa, se dá um retorno de 20, quer dizer que dá para ter faturado até muito mais bruto ali se tivesse investido um pouco mais. Então tem esse controle. Mas Para quem não sabe, explica um pouquinho mais sobre o ROAS aí. perfeito. O ROAS, ele é a principal métrica ali somente do painel de anúncios. Então, o ROAS, ele trata de quanto de retorno cada R$ 1 você teve ali. Então, por exemplo, quando a gente fala de um ROAS de 10, a cada R$ 1 que foi investido em anúncios, voltou R$ 10 de vendas ali. Um retorno de 15, R$ 15. Um retorno de 20, R$ 20. A cada R$ 1 voltou R$ 20 ali no negócio dele. E é possível ter esses resultados. Só que aí que está um ponto para poder desse resultado é a estrutura que está por trás dele ali na parte de aquecimento da base de clientes, de manter o relacionamento para poder trazer dentro do cardápio digital. E aí, assim, para poder medir muito bem um ROAS como esse, para poder medir esses dados, a plataforma do cardápio digital tem que trazer todas as informações para o Meta, porque senão fica quebrado, né, as informações. Isso aí, até trazendo um pouco aqui para o nosso assado, né? A gente trabalha com o Facebook Pixel e com o Meta Ads, né? Google Ads também na plataforma, é possível plugar. O João deve saber mais do que eu, né? Do que quem é que bota a mão na massa aí. Eu acho que é legal também a questão do funil de vendas, né? Novo relatório na plataforma, a gente consegue ter uma ideia de quantos clientes acessaram e quantos clientes compraram no final. E isso é importante entender a jornada, porque às vezes a gente não está falando no início nem no final, a gente está falando no meio, né? E aí Uhum. nessa linha também, né, João, a gente pode citar um pouco sobre links personalizáveis, traqueados, né? Essa sinergia de integração com Meta e Ads. E também como fazer isso, porque não adianta anunciar, investir e não metrificar. Quem não metrifica também não entende o que está falhando, o que pode melhorar, né? Perfeito. Essa questão da metrificação, ela é essencial quando você faz a análise ali. E aí, esse relatório que que você citou ali, que foi lançado tem pouco tempo, né? Bem recente. Não, tem mais de um mês, acho. Tem mais de um Existe. mês que eu já vi. É um módulo mais recente. Já o Facebook e o Meta são mais antigos. Exatamente. Agora, o de análise mesmo, que aí você consegue acompanhar. Porque é justamente isso, turma. Quando a gente vai impulsionar ou fazer uma campanha de tráfego pago, até no Meta, a primeira vez que vocês entram na conta de anúncios ali, aparece várias métricas totalmente aleatórias. A gente tem um padrão de organização porque a gente quer enxergar o funil. Então a gente quer enxergar o número de pessoas que foram alcançadas, o número de pessoas que entraram no cardápio digital, o número de pessoas que adicionaram o carrinho, que fizeram a inclusão dos pagamentos e que finalizaram a compra. Para que aí você consiga entender onde é que está cada ponto. E aí você entende o gargalo. Poxa, meu anúncio não está vendendo, minha campanha não está vendendo. Onde é que está o problema? Poxa, teve muito alcance e pouco clique. Então, meu problema está ali no anúncio. Poxa, teve muita gente entrando no meu cardápio digital, mas a relação entre carrinhos, adição em carrinhos foi baixa. Poxa, então eu tenho que melhorar meu cardápio digital. E tem muita coisa para poder ser explorada no cardápio digital ali para você fazer com que tenha uma alta taxa de conversão. Deixar seus produtos mais apelativos no topo, usar os banners para poder provocar mais desejo, para poder apresentar seus diferenciais ali, uma oferta de primeiro pedido, é uma coisa que a gente sempre traz aqui. Por exemplo, poxa, você está usando a Aloy e aí você tem lá o cupom de primeiro pedido, você tem essa funcionalidade lá e você não roda a campanha para segmentado ali uma localização, excluindo as pessoas que já compraram, é um pouco avançado isso aqui, mas excluindo as pessoas que já compraram de você, e aí você apresenta o link direto para a pessoa clicar no botão, cair no cardápio digital com o cupom já aplicado de primeiro pedido. Você tem essa possibilidade usando a Aloy. E tem muita gente que não utiliza, que a gente já pescou alguns clientes aí que usam a Aloy que não, às vezes estão vacilando nessa questão aí. Então tem muitas funcionalidades nisso, de você usar as ferramentas disponíveis para poder trazer resultado, como uma alavanca de resultado mesmo do negócio. O pessoal, até para pegar o ganho, né, João, da importância de a gente estar aqui junto, né? Nós, como software house, a gente desenvolve produtos para que outros utilizem, né? Acho que o João trouxe bem a realidade, né? O nosso parceiro, ele é um lojista, tem gente aqui que eu já vi que é da área de pizzaria, de hamburgueria, está focada na operação e muitas vezes não tem o conhecimento técnico, né, necessário ou
operacional e prático para executar. E é por isso que a nossa sinergia de parceria é tão certa, né, João? A gente trabalha aqui com afiliados, revendas, embaixador, como é o teu caso, né? E outros parceiros também, marca branca, e muitos aqui são na área de marketing, cara, porque faz todo o sentido a gente trabalhar em conjunto, porque a gente une a teoria com a prática e a tecnologia, né? Então, isso somados, a gente acaba agregando muito valor lá na prática para o lojista. Mas acho que bem como você bem trouxe também, não adianta ter a ferramenta e não usar. Não adianta ter o dado e não interpretar, né? Eu gosto muito do formato de extração de dados também. Criar públicos personalizados e extrair, porque assim a gente consegue fazer ads, lookalike também nas redes sociais, né, de uma maneira mais assertiva, com o perfil correto da loja, né? E não atirar Exato. no escuro sem saber quem é o cliente ideal. Exatamente. Isso já é uma parada avançada, mas ó, se você, dono de delivery, que tá assistindo ou na live aqui, ou que tá vendo esse conteúdo depois, se você pelo menos usa a Aloy e não tem uma campanha de primeiro pedido segmentado na região que você atende, excluindo quem já comprou de você, e aí usando o link direto da Aloy com o cupom de primeiro pedido, já tá errando em tudo. Corre e ativa essa campanha, porque ela é muito importante, a campanha que a gente chama aqui de aquisição ali. E é uma campanha que geralmente ela vai ter um custo mais alto, ela não vai ter um ticket médio absurdo, porque você tem que pensar que é um cliente que, poxa, esse cliente ele não te conhece, ele nunca viu teu produto. Aí ele viu um anúncio lá e ele vai ter que comprar. Não, você tem que oferecer um benefício para ele poder comprar. Ele já tem, às vezes, a hamburgueria, a pizzaria preferida dele. O que vai fazer ele trocar o que ele já sabe que é certo, que às vezes tem uma qualidade inferior por exemplo, meu produto é um hambúrguer. Aí tem um concorrente, aí tem clientes que são fiéis no meu concorrente, mas os clientes já sabem o que esperar daquela hamburgueria ali. O que vai fazer com que ele deixe de comprar para comprar na minha? Então eu ofereço um benefício, e aí você quebra o cara ali, aí você traz ele para dentro. E aí depois você trabalha com remarketing, com os próprios anúncios, com o próprio tráfego pago, e funciona muito, porque é a campanha que tem um retorno maior, mas até mesmo de forma com disparos, automações dentro da própria plataforma. Tem 10 pizzas iguais, mas tem uma que oferece um clube de vantagens ou um modelo de remuneração de volta, né? Ou com cashback, ou com programa de fidelidade. Então, vou te perguntar, né, João? Eu vou naquela que me dá retorno, né? Ou que me traz de volta. Isso eu ouvi de uma cliente nossa mesmo. Um dia ela estava querendo almoçar, ela tinha 3 opções de locais no centro da cidade, mas um deles era uma esfirraria na época, e árabe, né? E ela tinha uma esfirra já por conta da casa. Para qual que ela foi? Ela foi onde ela já tinha um benefício, né? Às vezes é um cafezinho, uma coca. Aí você puxou um ponto importante, Nair. E por que que ela foi? E por que que ela foi nessa que ela já tinha? Porque ela estava ciente do benefício que ela tinha. Porque aqui tem outro erro, velho. Porque, ó, vou te falar, outro erro que muito dono de delivery comete. Ah, mesmo que ele não use a Aloy, ele usa outro sistema. O cara, grande maioria do mercado já tem algum tipo de sistema de fidelidade. Já tem algum tipo de. Ó, tem uma pergunta aqui, calma aí, vou concluir aqui que a gente já puxa. Já tem algum sistema de fidelidade. E aí, só que é o programa de fidelidade que não se usa da forma como deveria. É assim, a grande maioria das pizzarias, assim, a cada 10 pizzas, você vai lá e ganha uma pizza grátis. Só que aí o cara, ele não estimula o cliente que comprou uma vez, o cliente que comprou duas, comprou três, quatro, a continuar comprando. Aí, às vezes, acontece assim, o cara tá lá na 10ª compra, aí ele compra, aí ele descobre que ele tem um benefício lá no final. Ou seja, teve uma galera que ficou pelo caminho. Então, qual é o certo de se fazer? E tem como você fazer na Aloy, e depois a gente pode se aprofundar nisso, ou se for fazer uma aula mais técnica, você pegar e fazer os filtros. Clientes que têm uma compra, clientes que têm duas compras, clientes que têm três compras. E aí, para cada filtro desse, para cada grupo de clientes, você manda uma automação, um disparo, seja no e-mail, seja no WhatsApp ali, para poder estimular esse cara. Fala, fulano de tal, faz tempo que você não compra com a gente, não sei o quê. E a gente viu aqui que você está quase para resgatar um prêmio. Você já está com tanto de saldo de cashback, de cashback também, pode ser cashback ou qualquer que seja o benefício ali, para poder resgatar. E aí sim, você vai estar usando o programa de fidelidade com o objetivo que ele tem para ser, que é ser um gatilho, um lembrete para o cliente sempre estar ali ciente que ele tem um benefício a ser resgatado se ele continuar comprando com você. Um programa de fidelização, ele não pode ser um benefício no final, ele tem que ser construído. Você tem que estar trabalhando em cima do cara ali, mostrando que ele tem que fazer o pedido ali, continuar pedindo com você ali sempre, porque senão a minoria vai chegar no final. E esse E não é isso das que o cara 10 quer. pizzas, né, João? 10 pizzas, demora 10 pizzas até chegar lá. Por que não colocar uma Coca-Cola na terceira visita?
ou No uma meio do broca caminho. na quinta, na sétima, para reduzir o ciclo e entregar mais benefícios, né? É isso que a gente costuma fazer muito. Eu vou aproveitar o gancho aqui, João. A gente está falando de público personalizado também, né? Disparo, campanha e relacionamento. O Pablo perguntou sobre a campanha do WhatsApp, né? Na hora tem plano para não bloquear o chip. Sim, a gente tem boas práticas, né? A gente vê o Meta cada vez mais empurrando todo mundo para poder utilizar a API oficial, a API coexistente. Inclusive, já estou dando spoiler, tá? Até o final desse mês a gente deve estar liberando essa nova função. Então, aguardada por todos. De nada, Ela viu, vai. pessoal? Quem tá assistindo isso aí, de nada. Eu cobrei isso aí à torta e à direita, porque o WhatsApp, o Meta começou esse ano, ó, ferrenho. É, mas mesmo assim, não é que não vai haver essa possibilidade também de bloqueio. Pode ocorrer. Por isso que também a gente importar a lista e querer disparar a mensagem adoidado para quem nem compra de ti, né? Então a chance de bloquear ou marcar como spam é muito mais alta. Só que isso vai reduzir a probabilidade. E no Boas Práticas, o João bem trouxe, cara, faz público de cliente de 3 visitas, ou faz uma oferta direcionada para homens ou para as mulheres, agora foi o dia da mulher ontem, né? Assim a gente consegue nichar públicos e também fazer amostras menores para testar campanhas diferentes para os públicos certos, né? Então, às vezes o pessoal faz muita campanha, Exato. eu vejo aqui para generalista. Demais. Aí faz aquela campanha super genérica que o resultado dela é 1% de conversão, que aí solta para a base de 1.000. Vamos botar uma base média ali, um grupo ali que já não é permitido mais. A gente, por exemplo, aqui, às vezes vale muito mais a pena, turma, fazer um disparo para um grupo de clientes, de 50 a 100 clientes, mas que está em um estágio específico, e aí você usa esse estágio específico para fazer uma comunicação específica, do que fazer um disparo para 1.000, 1.500 pessoas com somente uma foto do seu produto e compre aqui. Não vai virar. João, na sua opinião, qual que você acha que é a estrutura ideal para um cardápio digital? Ó, isso aí é polêmico, por quê? Porque quando o pessoal vem aqui com a gente, eles vêm com os vícios do iFood. Aí o iFood, a gente sabe, tem que ter o iFood, ou geralmente Marketplace, né? Tem que ter o produto Whisper mais no topo, aí vem alguns outros produtos mais coringas, aí depois vem os combos e tudo mais. E aqui a gente já testou e, tipo assim, o que que é mais saudável? O que é mais saudável para os negócios ali? Então a estrutura é, você usa o cadastro digital, vou falar grosso modo, destaques, e aí você bota um pouco de tudo, mas você dá preferência para colocar os produtos de ticket mais alto e voltados a casos de uso. Isso é muito importante, pessoal, casos de uso. Porque, por exemplo, quando vocês vão no McDonald's com dois amigos, ou você e o companheiro, a companheira ali e tudo mais, muito difícil você ir lá e montar um pedido. Você olha naquele painel lá, olha no folheto e vê que aqui já tem montado. Você pega um combo, eu tô em 3 pessoas aqui, qual é o combo que tem 3 hambúrgueres aqui? Aí você vai lá em cima daquele combo. Grande parte é isso. E o cliente do delivery, ele quer resolver um problema. Ele tá com um amigo, ele tá com a esposa, ele não quer perder 10 minutos, 15 minutos ali fazendo um pedido. Então, aí a gente coloca um destaque para case de uso. Então, por exemplo, um combo para 4 pessoas, um combo para 3 pessoas, um combo para 2 pessoas e alguns itens ali que mais saem, os hambúrgueres que mais saem ou os produtos que mais saem. Então, a gente coloca ali nesse destaque. E aí, na sequência, vem combos. A gente coloca os combos porque geralmente a gente quer aumentar o ticket médio. Então, a gente coloca combos. E aí, depois vem os produtos mais premiums, e aí depois você vai reduzindo assim, a gente faz um funil inverso de valor. Destaque e depois um funil inverso. Maior ticket, médio ticket e baixo ticket, e aí depois vem acompanhamentos e bebidas. Muito bom, João, muito bom, muito bom. Eu gostaria de falar de uma, duas, 4 pessoas, né? Isso é legal para quem não sabe. A gente está aqui 15 anos já trabalhando nisso, né? E a gente sempre olhou muito para isso, porque uma pessoa é o Narel aqui. Eu estou sozinho em casa, eu quero me alimentar hoje, então não vou pedir uma pizza grande. Vou pedir um broto, de repente, e uma bebida apenas. E aí tem um combo para uma pessoa, tu está atacando um tipo de público, é o cara individual, singular. Quando a gente fala de 2 pessoas, geralmente a gente está falando sobre um casal ou são 2 amigos que moram junto, ou algo do tipo, né? E 4 pessoas, a gente já está falando de família, né? Então é o casal ali que tem 2 filhos, ou enfim, tá eu e o João aqui, mais 2 amigos, né? Ou as nossas namoradas aqui, e é mais ou menos isso. E apontou muito bem, João. Destaque aí. A próxima pergunta que era ticket médio, o ticket médio baixo, né? O que fazer, acho que já bem citou, né? Focar em venda de ticket médio e venda agregada, né? Acho que agregar produto também ali. Mas se quiser Ah, complementar, isso aí tem os pontos. Tem ferramenta na loja que o pessoal não usa que ajuda a aumentar o ticket médio, que é a venda sugestiva
e eu esqueci o nome da outra, é a venda sugestiva e o compre junto, alguma coisa assim. Esqueci o nome certinho que tem lá. Mas tem essas ferramentas que ajudam a aumentar o ticket médio. Isso aí é importante. Como aumentar o ticket médio ali no teu cadastro digital? Primeiro foi o resumo do que eu falei, né? Coloca, alenca seu cadastro digital próprio com os produtos com ticket mais alto no topo. E aí, vinculado a isso. E estimula nos conteúdos, que é também muito importante, nas redes sociais, os conteúdos que você produz nos anúncios, estimula a venda completa, pô. Porque às vezes o cara é uma hamburgueria, o cara é uma pizzaria, e aí estimula o cara a somente comer um hambúrguer, comer uma pizza, comer um pastel. Mas mostra para ele como faz sentido o cara comer uma entrada, depois ele comer o produto principal, depois ele comer uma sobremesa, ele tomar um milkshake, tomar um refrigerante. Você mostra tudo isso. E aí, agora falando de conteúdo, saindo um pouco de performance, falando sobre conteúdo, sugestão de conteúdo, esses conteúdos de Instagrams de dicas, ele performa muito bem. Por quê? Porque o influencer ele vai lá e vive a experiência completa. E aí é como se fosse uma apresentação de tudo que tem. Aí faz sentido, porque você está estimulando o cliente a fazer a compra completa. Se você fica somente falando, meu hambúrguer é o melhor, meu hambúrguer é o melhor, e só vende um hambúrguer, só mostra o hambúrguer ali, não queira que vai sair batata, sobremesa que você coloca no cara de tal. Você tem que mostrar como tudo se encaixa bem ali. Isso é um ponto muito importante que a gente bate com o cliente por aumentar o ticket médio. Além disso, cadastro digital nessa estrutura e usar as ferramentas. Poxa, na Aloy tem como você configurar lá, se você ainda não configurou na sua loja, configure. Você tem como configurar, tipo, o cliente está comprando esse hambúrguer aqui, eu vou oferecer isso, isso e isso. O cliente está comprando esse outro aqui, vou oferecer isso, isso e isso. Pô, João, tem que configurar de todos? Não, você pode criar um padrão, mas o ideal é você fazer relacionamentos que tenham sentido. Poxa, o cara está pedindo um hambúrguer aqui, desse tipo, vou oferecer outro. Dica importante, eu tenho um combo de três hambúrgueres. Pô, eu vou botar uma venda sugestiva aqui, tem um hambúrguerzinho menorzinho. Às vezes é uma família, pô. E aí tem uma criança. E aí o cara já tá comprando ali, aí ele vê ali aquele hambúrguer menorzinho. É só mais R$19,90 para adicionar. Ele dá um clique e já adiciona no carrinho. Então isso é muito importante e muita gente negligencia isso. Isso pode ser feito tanto no item, né, pessoal? Tipo, tem um hambúrguer, vai querer adicionar mais queijo, mais carne, né, dentro do próprio item. Ou como o João comentou de venda sugestiva, é quando a gente relaciona itens entre si. Eu noto quando eu vendo aquele hambúrguer, sei lá, um hambúrguer de ovelha, por exemplo, que é um pouco diferente do tradicional de carne, né? Vai sair uma cerveja IPA, enquanto o tradicional de carne está saindo uma Pilsen. Um exemplo. E é assim que eu vou relacionar. Isso a gente pode olhar pelo relatório, né? Pelo histórico de venda de produtos, complementos, é possível fazer. Claro, a gente sabe que muita gente ainda tira pedido na mão, né? Então, a gente não tem como pesquisar, né? Pessoal, fica difícil. Mas você consegue puxar isso, gera muito insight, tanto para fazer campanha, para fazer oferta, quanto para agregar valor e aumentar a ticket médio no item ou na venda no carrinho. Quer ver uma dica bacana, Nário? Que é ele está falando isso aqui, o dono de delivery. O dono de delivery, você realmente não tem tempo, você realmente precisa ter uma equipe especialista. E aí por isso que a gente está aqui para poder ajudar nesse ponto. Mas você já quer ter um insight bacana sobre o seu negócio em pouco tempo? Vai toda a aba da loja de relatórios, você consegue extrair PDF, você consegue extrair o arquivo. Pega o arquivo bruto, joga no chat GPT da vida. Aí você só pergunta, qual é o produto que mais sai? Meu produto principal. Ele vai te trazer as respostas. A gente já fez esses testes aqui. Ele traz a resposta para vocês ali. Se fosse poder criar um combo, pensando em uma refeição completa, baseado nos meus produtos que mais venderam, qual seria a sugestão com base nas minhas vendas? Ele vai te entregar dica fenomenal para você fazer aqui. Sei que é difícil o dono de delivery, mas se você conseguir arrumar um tempo para poder fazer isso aqui, faz diferença. Ou se você tiver uma equipe e faça esse serviço para você, faz diferença, porque aí você cria sugestões que fazem sentido com o comportamento do seu cliente. Pô, é você usar ali o que você tem de mais precioso, que é o teu cliente ali, para poder lucrar mais mesmo, literalmente. Top. João, se tu pudesse citar algum case assim, que você já viu na prática, ou já conseguiu experimentar e validou e deu certo com algum lojista ou nas tuas práticas, assim, para a gente trazer alguma ação para o pessoal aqui. Você tem algum case, alguma. Tem vários aqui, mas um que eu sempre acabo citando e que eu carrego muito ali é o case da Mister Burger. A gente já teve para produzir alguns conteúdos ali. E por que eu falo a Mister Burger ali? A Mister Burger foi um negócio que começou com a gente desde o início, velho. O Sid Clay, ele faturava, acredito eu, que, sei lá, na casa dos R$9.000, algum pouquinho assim. O bicho tinha uma rotina de manhã trabalhando no CLT, fechar o CLT, ia para abrir o negócio.
E só que desde o início ele procurou a gente ali porque ele sabia da importância de ter uma base própria. E, cara, isso faz diferença. Isso faz diferença. Porque ele, quando a gente comenta assim com ele, hoje ele fala que ele tem os amigos ali, às vezes, nos grupos, né? E pergunta tudo mais. Hoje, na cidade, assim, em região, ele é um negócio que tem meses que chega a 70% do faturamento. Faturamento relevante hoje, já com equipe grande, cozinha, presencial, delivery, marketplace pipocando e delivery próprio pipocando, mas o delivery próprio, 70% do faturamento. 70% do faturamento. Entendeu? Desde o início. Tem vários outros que eu vejo que estão no inverso, né? Muitos eu pego assim, estão 90% no iFood, cara, é uma loucura. Daí a gente fez esse trabalho para poder reduzir essa proporção, né? Porque assim a gente consegue deixar o canal, de fato, mais de venda própria, né? Mais forte, consolidado, sem ficar tão refém do marketplace ou de um terceiro. E vou te falar, é notória a diferença. O cara, ele fica mais tranquilo, até pelo próprio comportamento do dono. Se você um dia, eventualmente, ela deu o Seed Play, uma boa sugestão para vocês um dia chamarem para poder fazer uma live. Eu vou passar essa ideia para eles, caso seja interesse ali. Porque ele é um cara muito mais tranquilo, você fica um cara muito mais tranquilo, o faturamento oscila menos, você tem mais controle, uma ativação que você faz acima da sua base de clientes é um absurdo, uma campanha de remarketing que você faz é um absurdo de retorno, porque é um público super aquecido, já está fidelizado no canal de vendas, uma base de clientes que hoje, se eu não me engano, supera os 5 mil clientes, quase, até mais, acho, mas está na base de 6 mil clientes para o tamanho da cidade. É uma base muito boa, uma base muito ativa ali em rede social, dentro do canal digital, então faz diferença, porque o cara não oscila. E a gente sabe, às vezes o marketplace é uma loucura, porque às vezes está bombando ali no mês, e aí depois muda o algoritmo, você toma nas costas. E aí o faturamento vai lá embaixo. E a tua estrutura, e teu custo fixo, que está aí para poder tu custear. O que tu vai fazer? O empréstimo que tu pegou para poder expandir a loja, o que tu vai fazer? Loucura. Mas legal de falar, eu acho que isso aí é a grande realização nossa, que é isso, né, João? Ver um cara começar ali com 9, 10, 15, 20k de faturamento por mês e essa empresa poder crescer 30, 70, mais de 100. Tem loja que fatura meio milhão aqui, 1 milhão, né? Por incrível que pareça, né? E é muito legal ver esse crescimento. E eu tenho um insight bem legal, cara, que eu olho assim para algumas bases de logística e a gente consegue ter previsibilidade. Tem uma loja que, por exemplo, ela fatura 250 mil por mês. Sempre. Porque como que a gente descobriu isso? Porque são os clientes fiéis, os clientes VIPs. A gente consegue metrificar quem é recorrente. E quando a gente atinge a base de cliente fidelizado e VIP, a gente consegue ter previsibilidade no negócio. Então, esse é um ponto muito legal, porque traz segurança, traz sustentabilidade, traz solidez para o negócio. E não fica refém à mercê, né? Ou do movimento, né? De um terceiro ou do nosso aí. Legal. Exatamente. Até aproveitando que você citou isso aí, fala aí, além que, Nairo, eu tenho acesso a uma pequena parte da parcela dos clientes que estão dentro da Aloy, mas você que tem acesso a todas as lojas que tem ali, o que você vê de principal diferencial que essa galera que mais performa tem ali dentro hoje, ali na operação, que você analisa dos dados que vocês têm interno? Agora é curiosidade mesmo, virei o jogo aí, ó. Cara, é muito variável, né? Porque são vários negócios, né? Embora todos sejam, a maioria da área do food aqui, varia um pouco, mas na prática é o mesmo, né? A gente sempre olha assim, não é só o nosso sistema que vai fazer diferença na loja, né? É um conjunto da obra. Eu sou o grande fã do atendimento, né? Eu sou muito fã do atendimento com o cliente, porque isso traz relacionamento e traz experiência. Mas, quem dá mais certo aqui, a gente também tem uma regra que a gente calcula. Empresas que estão faturando até 30 mil por mês, estão entendendo como vender, estão entendendo o negócio, estão mais preocupados em fazer a pizza. E quem fatura mais de que 30 mil por mês, está mais preocupado em otimizar o processo, entregar melhor, mais rápido e crescer mais. Quem bate 70 mil de faturamento e está para cima, às vezes não é nem vender mais. Quem está ali faturando 150, 300k por mês, cara, é reduzir um custo aqui. A gente falou na última live sobre o CMV, né? A importância da gestão. Mas marketing é aquela coisa, a gente tem que estar sempre vendendo, a gente sempre vai querer ver mais. Quem não é visto, não é lembrado. Eu gosto muito de uma história que a empresa é um balde furado, né? E o cliente é o líquido que mantém ela cheia. O fidelidade, ele acaba ajudando a estancar esses buracos, para não deixar o líquido vazar tanto. O papel do marketing é atrair sempre o cliente para dentro. Quem não é visto, não é lembrado, né? Hoje o empreendedor da área de food, ele tem que ser um multifunções, ou ele ter essa mentalidade de visão e delegar funções, né? Então, ou seja, com uma tecnologia, tipo o nosso chatbot aqui,
tu vai reduzir a equipe lá, tem que atender telefone, não vai perder uma venda de telefone ocupado, né? Entre outras várias ideias. Eu acho que muito o posicionamento e o contexto geral da ópera, sabe? Produção, pizza, isso é tudo é muito básico, tem que funcionar. E são esses trajetórios. A gente costuma olhar assim por ciclo de crescimento, sabe, João? Quem vai faturando mais, acaba que depois vai se tornando um gestor melhor. Que não adianta que a gente falou no início do papo aqui, cara. Às vezes tu tá só vendendo e tá só trocando figurinha. Ou não tá vendo o lucro no final do mês. Isso é porque não está controlando bem, né? Então a gente sempre olha para dois pontos: marketing e gestão. É isso que a gente olha aqui Seria o dentro. ponto-chave ali, né? Perfeito, perfeito. Eu acredito muito nisso daí, justamente pelas operações que a gente observa daqui e justamente e usar a plataforma de forma bem usada, né? Porque é um outro ponto também ali que o pessoal às vezes vacila. E aí, aqui, inclusive, eu tenho feito esse desafio e eu vou propor esse desafio, inclusive, se possível, vir um corte para você. Você que é usuário da Aloys, eu tenho um desafio para te propor aqui. Toda semana, você pega uma hora, você vai reservar uma hora do seu dia de folga, do seu dia mais tranquilo, e vai sentar a bunda na cadeira e abrir a central de ajuda da Aloy. E aí toda semana você vai ler um tópico daquele. Eu duvido que você, na primeira semana ali, você não lê uma parada ali e fala, nossa, eu não sabia disso aqui. E eu sempre falo para os clientes que usam a Aloy de fazer esse exercício, porque lá é uma fonte riquíssima de informações dos próprios caras que desenvolveram a plataforma ali, de como melhor usá-la. E aí você descobre os recursos. Pô, tinha cliente nosso que usava a Aloy, que, poxa, ainda ficava avisando, chamando o motoboy na mão, pô. Na mão, sendo que tem todo o sistema de entregadores que vai chamar um entregador automático e o cara só vai distribuir os pedidos automáticos, vai pedir, o cara vai montar a rota e vai embora. Vai ter o CMV, poxa, tenho dificuldade de calcular meu CMV, estoque, tudo mais, sofrimento. Aí o cara, tipo assim, você pergunta o cara quanto é que é o custo. Ah, ó, meu hambúrguer é tanto. Eu tiro mais ou menos dele R$ 15. Meu amigo, que loucura de conta é essa? Tem a parada lá, às vezes os caras não usam. Então, eu faço exercício aqui, eu proponho esse desafio aqui pra galera que usa aí a Aloy, faz essa experiência. Lê a central lá e ajuda, você vai tirar insights incríveis lá sobre como usar a plataforma melhor. E aí eu não falo nem assim, somente da parte de marketing, né? Que é no nosso marketing e vendas ali, mas da parte principalmente de gestão. Obrigado pela provocação, João. Também faço a mesma, né? A gente fica analisando e sabe que muitas vezes a gente tem muitos recursos que não são utilizados, né? Então tá aí, pessoal, que já vendeu o peixe dele também, quem quiser trocar ideia, pode pedir pra gente, a gente passa o contato, né? Fica super aberto a conversar, né, João? E nós também aqui, pessoal, a gente tem o setor de sucesso do cliente, né? Não tenham dúvidas, não tenham medo de perguntar, né? Ninguém nasce sabendo. E quando a gente vai fechar um negócio, que deve ter passado por isso, João, eu também aqui, o pessoal fala, ah, mas aí vão implementar para mim, vão me dar suporte, porque eu não sei mexer direito aqui, não sou técnico. Claro, é para isso que a gente está aqui. Então, venha nos puxar, venha nos questionar, pessoal, porque a gente não consegue ir atrás de todos, né? A gente se esforça, como o João falou, tem essa central de ajuda, a gente traz essa live mesmo aqui é para ele, é com esse objetivo, é para quem está por trás do balcão, na prática, e tenha certos temores, né? Aquela coisa, eu também tinha medo da internet, né? Até eu entrar e ver de um celular, de um WhatsApp também, tive que entrar, e a gente não conhecia. E aí vai muito de perfil, né? Quem tem aí 45 para baixo, em tese, é um pouco mais digitalizado, né? De quem tem acima de 45 até 60, até 70 anos. Mas nunca é tarde para aprender, né? E quem tem vontade vai atrás. Não adianta ter o machado e não cortar a lenha, né? A gente precisa usar. Isso aqui é uma ferramenta de uso diário, cotidiano. E obrigado novamente, João, pela provocação aí, pessoal. É isso, é fazer um pouco, mas fazer sempre. Isso é constância, né? É dinâmica, é cadência. Isso que acaba evoluindo todo mundo por aqui também. Exatamente, exatamente. É o recado que fica ali, porque eu confesso que, por exemplo, essa parte do cálculo do CMV, quando eu olhei lá especificamente lá dentro, que dá para dar entrada nos produtos. Aí você dá entrada nos produtos. Aí você configura os produtos para poder pegar os produtos, pegar os itens. E aí quando bater estoque mínimo, o próprio sistema vai te avisar. Tem cliente que usa a loja e fala assim, tem isso lá? Tem, pô, olha pra você ver. E às vezes não dá pra poder fazer tudo, pessoal. Não dá pra poder fazer tudo. Às vezes a gente tá aqui para poder gerar vendas, marketing, vendas, mas aí a gente fica só tendo esses insights. Mas, de fato,
tem muito a ser explorado ali dentro de casa mesmo. João, nosso papo tá ótimo aqui, né, cara? A gente acabou perdendo um pouco de tempo no início ali, né? De alguns problemas técnicos, mas conseguimos ajustar, né? Aquela coisa, não pode desistir, sempre tem que seguir adiante. E para a gente poder se direcionar aqui, João, você poderia deixar alguma dica? Como é que você pode deixar uma mensagem para o pessoal aqui? Ó, deixa eu pensar aqui em uma dica já prática ali e que vai fazer a diferença de fato para o negócio ali. Ah, pode ser um pouco contra-intuitivo. Eu vou dar o exemplo que eu vou dar aqui do que a gente se aprofundou bastante aqui hoje, mas é para o dono de delivery ele realmente persistir, e a gente já sabe como todo empreendedor tem que persistir, mas eu digo em persistir em tudo literalmente. Às vezes o cara ele tem um negócio dele, não vou falar, pessoal, que é fácil construir base própria, independência e tudo mais, não é fácil, mas vira uma bola de neve, é juros compostos. Então, não vai ser fácil gravar seu primeiro vídeo para postar no Instagram, um Reels ali mostrando seu produto, mostrando um contexto, não vai ser a melhor, não vai ser o melhor vídeo e tudo mais, mas você fazer, repetir, vai dar certo. E aí, isso eu puxo, eu estou dando um exemplo de conteúdo, mas agora é o conteúdo que vai rodar no anúncio. É o conteúdo que vai gerar a foto que vai para o cardápio digital. E aí você vai fazendo, vai melhorando. Poxa, eu não tenho condição de pagar um fotógrafo para tirar as fotos, mas eu tiro uma foto ali, tento fazer uma iluminação, dou um passo, testo, valido e vou seguindo ali. E aí é esse ponto. Não negligencie tua margem, então precificação é muito importante, porque se você estiver vendendo, tomando prejuízo, é um saco rasgado. Então, garanta que sua precificação está correta, insista na divulgação do seu produto de forma inteligente ali, tanto na produção de conteúdo, tanto com anúncios, tanto com rede de amigos, mas mais importante de tudo isso, para quem talvez vai ver esse vídeo aqui, você já usa a Aloy, velho. Já usa um sistema muito bom, você tem um sistema muito bom nas mãos. Usem as ferramentas que já está ali à disposição ali. E se não usa e você tem condição de delegar, ou talvez você ache que não tem condição, às vezes você não entende, procure um especialista, pode procurar a mim, mas pode procurar qualquer outra empresa ali, mas busque ali para você entender melhor ali o que pode ser feito, porque às vezes existe alternativa, às vezes não precisa pagar uma assessoria completa, não sei o que, é muito caro, não sei o que lá, não, às vezes precisa somente de um direcionamento. Esse é o ponto. É até um ponto que a gente conversa sempre em reuniões com clientes. Eu quero entender o teu negócio, fulano de tal, dono de pizzaria, dono de hamburgueria, dono de açaiteria. Eu quero entender o teu negócio e enxergar quais alavancas o seu negócio tem de crescimento. E aí vai ter inúmeras alavancas. O ideal seria a gente conseguir puxar todos de uma vez. Marketplace, tráfego pago, cardápio digital, tudo ao mesmo tempo. Mas a gente tem que entender o que vai trazer o melhor resultado ali no tempo que a gente tem. Porque tempo e dinheiro são escassos e a gente tem que alocar da melhor forma. A gente até fala para os clientes que a gente é como se fosse assessor de investimento. A gente vai alocar os recursos do cliente onde vai trazer o maior retorno para ele naquele momento ali, de acordo com o objetivo. Então, é ter essa clareza ali para poder focar ali e não desistir mesmo. E ir para cima, entendeu? E buscar ali as alavancas mais claras que tem no teu negócio para você puxar e vai destravar crescimento. Boa, João. E marketing, né, pessoal, é relacionamento, né? Relacionamento para atração de clientes, né? Como o João bem falou ali, a parte de atração de clientes. Mas a gente também tem o marketing de retenção de relacionamento, né? Como a gente muito falou aqui sobre a parte de fidelização. Eu me criei com o Intermídios, né? Era um outdoor ali numa esquina, era um folderzinho na caixinha do correio, ou é o motoboy com um luminoso atrás, né? A gente tem um outdoor ambulante, né? Na caixa de entrega. E o melhor marketing para o teu negócio é o que funciona para ti, né? Não é o que Exatamente. funciona para mim, é o que funciona para ti. E isso é importante entender. E aquilo são várias estratégias, várias possibilidades, vários canais, várias maneiras de se fazer. Só que o que vai dar certo mesmo é o que funciona para ti. Só que se tu não testar para entender qual que funciona, você nunca vai saber. É isso que a gente faz muito aqui na Loi também. A gente testa, acertou esse aqui, investe nesse, né? Exatamente. O que aprendeu muito foi acho que você falou, né, João? Ter de ser resiliente e ser persistente, mas não pode ser persistente no erro, né? E aí é aquilo. Exato. E também tem que ajudar, pô. Estamos na era da inteligência artificial. Você que está usando a loja, você tem o contato, você tem
o pessoal ali para vocês perguntarem alguma coisa. Até a gente mesmo, a nossa consultoria, a nossa consultoria, não, a gente tem nossa reunião que a gente faz ali, a gente faz a sessão estratégica, aonde a gente pega as informações do negócio do cara e às vezes mostra para ele o caminho que ele pode seguir ali e te apresenta. Então, se você tem essa dúvida ali, nos procure para a gente poder direcionar ali em qual alavanca pode ser que você consiga puxar aí o teu negócio. E, poxa, melhor do que aprender com o próprio erro, aprender com o erro dos outros, né? Então você tem essas possibilidades aí de já ter caminhos validados, entendeu? Uma live como essa aqui, a gente falou tantos insights aqui, você não vai perder tempo batendo cabeça fazendo besteira. Isso, a gente falou quase uma hora sobre várias coisas, né? Pega o que vai fazer mais sentido para você e aplica, né? E não procrastina, né? E aquela coisa, o tempo é o nosso principal ativo, ele passa muito rápido. E foi excelente ter esse tempo contigo aqui, João. Te agradeço imensamente aí por estar junto, né, nesse nosso segundo episódio aqui do Por Trás do Balcão. E a nossa parceria segue, já não é de hoje, né? A gente já está anos aí operando em conjunto. Mas muito bom estar aqui, porque às vezes a gente conversa e o pessoal não consegue ter essa visão do que a gente fala aqui por trás, né, João? Uhum. Por trás da tecnologia ou por trás do balcão. Muito legal, velho. Muito legal. É isso, é isso. Para poder fechar aqui de recado é isso. Senta a bunda na cadeira, 1 hora por semana, lê a central. Pega um tópicozinho, lê a central, tenta aplicar no seu negócio e já vê a diferença. Às vezes o cara tem a base de 500 clientes lá e ele não faz nada. Aí... Show de bola. É isso aí. Não adianta ter e não fazer, né? Pessoal, Exato. foi um prazer aqui. Eu tive com o João Luiz da Scale Monte. Quem quiser o contato dele, tá aqui. Pode nos perguntar aqui na Loi também. A gente não estimulou muitas perguntas, né? Teve uma que a gente respondeu, mas quem não teve a oportunidade de perguntar ou ficou com alguma dúvida, pode nos mandar um direct no Insta da Loi. Vai ser um prazer responder. Vai ficar no nosso YouTube. O pessoal comentou que a live vai ficar gravada para quem não teve a oportunidade de assistir aqui ao vivo no nosso YouTube, lá no YouTube da Aloy, tá bom? João, Perfeito. Cara, muito obrigado, satisfação, foi um prazer estar aqui contigo e segue o baile, fala na máquina. Perfeito, pessoal. Eu que agradeço o convite, é a minha primeira live assim desse formato e bem, acredito que consegui contribuir com alguma coisa aí. Desculpa qualquer erro e vamos embora para cima, pessoal. É isso, a gente tem que empreender, é esse desafio. O dono de delivery, a gente sabe que é complicado, às vezes é engraçado. Já fiz reunião com o dono de delivery para ver se ele estava nas compras. Ele falou que nas compras é o momento mais tranquilo que ele tem do dia dele. Eu falei, rapaz, esse cara é maluco mesmo. Mas é isso, empreender no Brasil é isso, né? Isso aí. Não é tão fácil, mas também não é impossível, né, João? Exatamente. E é isso que é o ponto, que às vezes o próprio mercado, querendo ou não, tem uma média baixa, é medíocre, que você faz algumas ações e se destaca. Já tem tantas ferramentas, hoje tem tanto recurso ali disponível, então basta realmente buscar ali, é querer um pouquinho mais e ir para cima. Valeu, João. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que esteve por aqui, satisfação. A gente segue por essa e uma ótima noite a todos. Ótima semana também. Valeu, João. Fechou, turma. Vamos embora para cima. Até mais. Valeu, show de bola.